E aí, como estão todos? Finalmente nós estamos no nosso momento também presencial, mas estamos mantendo também uma comunicação aqui no YouTube. E aí esse tema dessa semana será política e espiritismo. Então vamos partir disso, fazer a nossa prece e começar sobre o tema, que é um tema muito bom da gente pensar. Obrigado, Jesus, obrigado aos bons espíritos, ajuda, ampara, protege a cada um de nós. Muito obrigado, Jesus. Ampare e protege os evangelizadores, aos jovens, a Casa do Caminho e a esse trabalho que é protegido e amparado por tantos espíritos que nos amam, nos protegem, nos cuidam. Obrigado demais, Senhor. Seja sempre teu nome, em nome de Luiz Sérgio, em nome de todos os espíritos que amparam e protegem esse trabalho. Muito obrigado, Jesus. Então, a gente pode começar aqui, né, falando disso, né? O termo política vem de onde, né? Então, ele vem do grego, chamado politikos, que significa algo relacionado com grupos sociais que interagem na polis. O que era polis? Era cidade. Algo que tem a ver com a organização e direção de administração de nações ou estados, né? E isso é muito importante para a gente entender. Então, assim, política tem a ver com todo grupo social que está ali junto, né, em algum local. E isso faz muita diferença, porque a gente tira aquele porção de que política é o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Não. Qualquer grupo que se reúne vai ter que fazer algum nível de política para a sobrevivência daquele grupo, né? Então passa a ser uma coisa essencial daqueles que convivem, né? E estão ali gradativamente formando os grupos sociais. Então a gente vai ter divisões de trabalho, vai ter pessoas que organizam, alguém que chefia. Então, numa tribo indígena, tem política? Tem. Num acampamento de jovens no final de semana, algum nível de política é feito? É. Né? Óbvio que em estruturas sociais, com mais tempo, essa política é feita de forma natural e organizada, né? Com bastante tempo. Então a gente tem que definir isso, que a política ela está em todos os lugares, né? E a gente não está falando de uma política partidária, né? Um partido específico, não, mas a política de forma abrangente. Winston Churchill nos fala que teria dito que a democracia é a pior forma de governo, à exceção de todas as demais, né? Churchill foi um primeiro-ministro na Inglaterra, importantíssimo na Segunda Guerra Mundial, né? Foi um dos que promoveu a invasão do dia D, que é um momento histórico, né? Que ajudou os aliados, né, a vencerem, né, a questão da invasão na Europa. Mas, para além disso, ele era um político muito hábil. E ele entendia as falhas que tem, né? Hoje a gente fala no Estado Democrático de Direito. Ele é perfeito? Não é. Nem de longe. Mas ele é uma forma de governo que tenta manter pesos e contrapesos na política. Então, você pensa, tem três poderes, né? Executivo, né? Legislativo e judiciário. Eles têm entre si equilibrar os pesos. Então, o poder não fica sobre um indivíduo só. Porque a grande questão da política e da organização política, se o poder se concentra muito numa pessoa só, se essa pessoa não for boa, olha só, todo mundo vai vir em dificuldade há muito tempo, né? O que a monarquia causava. Então, essa questão da gente ter uma mediação política, de ter uma organização, né, estatal, que hoje é muito melhor do que era 200 anos atrás, né? Tem suas falhas? Claro que tem. Ela pode ser melhorada? Pode ser melhorada. Mas ela já tem um quadro estético, né, e logístico e comportamental muito melhor que um tempo atrás. Então vamos falando sobre esse tema da formação política, das condições políticas, né? Porque hoje no nosso país nós vivemos um Estado democrático de direito com pesos e contrapesos, com três poderes, né? Então isso é toda uma diferença, é toda uma evolução em termos de comportamento que nos ajuda a pensar os dias de hoje e entender melhor como é que a gente pode, né, fluir, né, através dessa política e dessa vida social que nós estamos inseridos. Platão também tem uma curiosa fala sobre política. Ele fala que o castigo dos bons
o castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. Então, de alguma forma, a gente tem que interessar sobre política e não necessariamente ser protagonista na política, ter um cargo público. Mas a gente tem que interessar por essa organização. E eu acho que nos últimos tempos, se todas essas crises que estamos vivendo em sistemas políticos têm nos aflorado, é essa observação do dia a dia. Como as coisas são feitas, como as leis são feitas, de que forma são feitas, quem tem o poder de fazer o quê. E isso é muito bom, porque a gente está se tornando um povo mais acordado politicamente. E isso é fundamental para que a gente possa discutir melhor os sistemas, né? Então, pensar sobre política não é um labirinto, como está mostrando na imagem, mas é importante para que a gente entenda qual é o nosso papel dentro desse sistema e como nós podemos fazer o melhor por nós mesmos. E na casa espírita, o que eu posso esperar? Bom, na casa espírita eu não posso ficar discutindo política partidária. Você está entendendo? Esse político é melhor do que o outro. Porque o objetivo da casa espírita não é esse. O objetivo da casa espírita não é discutir coisas do mundo, que eu digo do mundo mundano, né? É discutir coisas do dia a dia relacionadas a Jesus, ao bem, à espiritualidade, a como nos entender melhor no mundo. E aí sim, podemos falar sobre política. Mas política na sua essência, da forma que ela se apresenta, e não vinculando, né, a salvação um ao outro. Jesus nunca vinculou, né, a salvação aos governadores da terra. Porque se também vinculassem a nós, governadores da terra, né, nós, que eu digo nós como um todo, né, nós estaríamos, né, em maus lençóis, porque não somos espíritos muito bons, né? Então temos dificuldade em entender onde está o bem, onde está o mal e tudo mais. Então isso é muito importante para que a gente entenda. Então na casa espírita a gente vai falar sobre, pode falar sobre política? Pode, mas não política partidária. Não sobre um político, né? A gente tem que entender isso de forma mais ampla, né? E o objetivo nosso no espiritismo é enxergar as coisas de forma ampla e entender cada vez melhor. E aí outra coisa que nós temos que pensar também é que esse cara que está na política, vamos dizer, o político, né? O governador, o prefeito e tal, Chico Xavier tem uma fala muito doce, né? Para a gente entender um pouco essas relações, né? Ele fala: devemos orar pelos políticos, pelos administradores da vida pública. A tentação do poder é muito grande. Eu não gostaria de estar no lugar de nenhum deles. A omissão de quem pode e não auxilia o povo é comparável a um crime que se pratica contra a humanidade inteira. Tenho visto muitos espíritos dos que foram homens públicos na terra em lastimáveis situações da vida espiritual. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Chico Xavier. Então ele fala exatamente desse político que está ali na vida pública, né? E quão é pesado o resgate deles futuro, né? Quando eles não cumprem o que eles prometeram, né? Para si mesmos, né? Antes de encarnar. Imaginar que todos nós temos planos encarnatórios e ele tem um plano encarnatório de ajudar os outros. Então, assim, na política. Então ele tem que se esforçar. Agora, é uma armadilha. Se Chico Xavier fala que nem ele imagina, gostaria de estar na posição deles, é uma posição muito difícil. Ter poder é muito difícil. E a gente tem que enxergar isso, porque a gente tem que orar por esses que estão no poder. Obviamente, escolher o melhor político que a gente acha para cumprir a tarefa que a gente acha que deve cumprir, mas ao mesmo tempo orar, amparar, né, por todos eles, porque a prova deles é muito grande. E eles tendo êxito na prova deles, todos nós vamos ser também exitosos, né, no viver melhor aqui na cidade, no estado, no país, né? E se a gente pensar em alguma coisa, né, a gente tem que pensar nas falas de Jesus, né, e trazer isso para nós, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, em relação a todo esse campo da política, isso vale muito, né? Porque a gente tem que proteger nós. O que a gente pode fazer como espírito imortal? Eu, Cláudio. É a minha renovação. É cuidar daqueles que estão próximos de mim e pensar na política do meu país, é óbvio. Mas também pensar naquilo que eu posso fazer de melhor para o meu país, né? Ser a mudança que eu desejo nos outros, né? E a partir disso conseguir também me modificando e modificando todos. O que Jesus propõe é essa grande mudança. A política do mundo vai acompanhar a evolução do pensamento dos homens conforme eles forem evoluídos. Então, se todos no planeta fossem bons, a política seria excelente. Como não somos, a política tem suas dificuldades. Então, ela é reflexo de nós mesmos.
Então, como temos melhores políticos? Nós temos que ser melhores. Esse é um grande resumo, porque não tem como a gente habitar num lugar onde a gente fala uma coisa e faz outra, né? Então a gente tem que falar sobre política, pensar sobre política, mas ser bons. Vem muito primeiro, né? E a gente vai ficar agora depois com uma parábola do semeador. Porque se tem uma questão, né, que a gente pode fazer no mundo é semear tanto os políticos quanto nós mesmos, né? Ou nós na política, né? Quem sabe também no futuro. Então vamos pensar sobre política da forma com que nós podemos ajudar o nosso país e aquela renovação que nós podemos fazer em nós mesmos. Fazer a prece para a gente poder encerrar. Obrigado, Jesus. Obrigado aos bons espíritos. Ajuda, ampara, protege e fortalece cada um de nós, Senhor. Ampara e protege cada um desses jovens, amparados e protegidos por espíritos como o Luiz Sérgio e tantos outros. Ajuda e ampara, Senhor, para que estejamos hoje, agora e sempre contigo. Ajuda e ampara a nossa juventude, Senhor, onde quer que ela esteja nessa cidade. Ajuda nas suas dificuldades, nas suas questões. E ampara e protege, Senhor, esses espíritos que carecem ainda de seu amor, como nós carecemos também. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que assim possa ser. Graças a Deus. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração.
E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30.